Oi, gente, boa tarde. Está começando mais um Pode Movimentar, o podcast que movimenta toda a sua sexta-feira, porque você sabe, água parada dá dengue. Deixa eu falar para vocês e vamos começar aqui fazendo algo diferente. Em nenhum desses 21, não é isso? 21 episódios nós começamos a pedir isso, mas hoje eu vou pedir para você enviar esse link aqui. Pode enviar esse podcast agora para 5 pessoas mais importantes do seu nicho, da sua comunidade. As 5 pessoas mais próximas, porque o tema de hoje é um tema que nós vamos trazer um alerta. Vamos ensinar, até o final nós vamos estar ensinando algo muito importante. Enviou? Então fica aqui agora comigo, tá? Hoje nós vamos falar, como eu disse, de um tema que infelizmente ele atinge muitas pessoas no Brasil inteiro. Então, se você conhece alguém que está lá na Paraíba ou que está lá no interior de São Paulo, envia. Envia porque hoje este podcast vai dar o que falar. Hoje nós vamos falar sobre o vazamento de dados, a lei LGPD e o golpe do advogado. Sueli, mas vocês já falaram no podcast sobre sim, mas é necessário nós retornarmos nesse assunto, tá bom? Então, muitas pessoas acabam perguntando assim, né? Muitos clientes, como essas pessoas têm meus dados? Será que o advogado passou os meus dados? E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Antes de tudo, eu quero trazer algo aqui bem interessante e diferente para vocês. Você conhece a lei de proteção de dados, a lei LGPD, tá? O que acontece? Existe essa lei, ela é a lei 13.709 de 2018. 2018. Ela tem 8 anos, mais ou menos isso, né? 8, 9 anos aí. 8 anos que ela foi criada. E essa foi justamente para proteger os dados da pessoa. Tá, mas o que são os dados? CPF, endereço, o telefone, documentos, dados pessoais, dados processuais. Exatamente. Todos esses são dados pessoais, são dados da pessoa e existe essa lei que ela traz essa proteção. Será que ela está protegendo mesmo? Ninguém pode simplesmente sair pegando os seus dados e utilizando a qualquer forma e repassando. Não podemos, não pode. A lei ela determina que empresas, órgãos públicos e instituições precisam proteger esses dados contra certos vazamentos. Sueli, quando há vazamento, o que pode ser feito? O que pode acontecer? Na esfera judicial, o que essa pessoa, essa empresa, ela pode chegar até ela? Responsabilidade civil, multa, sanções administrativas e até mesmo a responsabilidade judicial pelos aqueles dados, tá? O problema é que hoje nós estamos vivendo em uma era digital que explodiu a era digital e muitos dados circulam livremente. Quando você foi se inscrever aqui no YouTube, com certeza ali você botou uns dados. Quando você foi adquirir qualquer app dentro do seu telefone, seja pelo Apple Store, não é isso? Seja pela Google Apps, né? Pelo Android, ali muitas das vezes você coloca. Eu mesmo no meu próprio celular, eu tenho muitos dados. Eu tenho muitas coisas que eu tive que colocar. Quando você faz uma compra, não está nem no script, mas quando você faz uma compra e você coloca ali os seus dados, exatamente, ali também está os seus dados já vinculados. E muitas coisas podem acontecer e acabar saindo e caindo em mãos erradas. Então, infelizmente, existem pessoas que elas utilizam essas informações para aplicar o golpe, como nós estamos vendo aí. E é justamente nesse ponto que nós vamos entrar, tá? A quantidade de golpes que está acontecendo, meu pessoal, tá fora. Eu tenho uma cliente,
não citarei o nome dela em respeito, mas ela nem liga, mas eu é nem proteção a ela, que ela fala assim: "Doutora, o negócio é comigo". Já ligaram para ela até no sábado. Já ligaram, falaram que era do da vara. E ela automaticamente, quando meus clientes já me mandam, eu já falo: "Golpe", porque é de outro número. Eu tenho um outro, cliente e amigo, que ele me fala: "Mais um, outro". Tá assim, tá bem corriqueiro, né. E aí esse golpe é chamado golpe do falso advogado, porque eles pegam a nossa foto, colocam num outro telefone, pegam os dados que estão lá na justiça e fala para a pessoa. E aí, infelizmente, pessoas caem nesse golpe, tá? Mas, doutora, doutora, eu queria entender como que isso acontece. Como eu expliquei, é da seguinte forma: a pessoa pega minha foto lá no meu Instagram, do meu LinkedIn, e aí a pessoa pega a minha foto, cadastra um novo número de telefone ou trabalho, pega os dados e a envia. Um exemplo, para Dona Maria. Olá, Maria da Conceição. É, aqui quem fala é a doutora Sueli Lau. Eu estou falando referente ao processo de número tal, porque ele tem tem a liberação do processo, porque o processo é público, e aí ele vem discriminando a liberação do processo, como é que eles falam também? Sua causa foi ganha, o valor da sua casa é X. Aquele valor da causa que ele colocou ali é o valor simbólico, porque na próprio CPC, né, que é o Código de Processo Civil, no artigo 307, 304, na casa ali dos 300, ele diz que a gente quando fizermos uma petição, nós temos que ter o valor dela, mesmo que seja estimativo. Então, digamos que deu 13 mil. Ele vai falar assim: você ganhou 13 mil. Meus amigos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou falar que vou ser bem. Ah, Sueli, você está sendo bem. Vou. Não existe. Não existe. O valor que nós colocamos lá, que nós estamos pedindo, nós vamos ganhar. É caso de raro, daquele 1%. Se eu peço 10 mil de dano moral, é muito raro o juiz dar 10 mil. Hoje, na nossa corte do Rio de Janeiro, no próprio TJ, estou saindo totalmente do script, mas eu preciso deixar claro essa parte aqui. Quando eu fiz um recurso e eu fui sustentar, o desembargador virou para mim e falou assim: doutora, vamos reconhecer, porém o valor do dano moral nós vamos permanecer no valor que o juiz ACO, que é o juiz primeiro, o juiz que dá a primeira sentença, do primeiro grau, que o juiz determinou, sai bicho, que o juiz determinou porque esse é o limite que a corte entende e que não vai ferir outros princípios, ou seja, eu pedi 10. Essa é a base nos meus processos, basicão mesmo, eu peço 10 de dano moral. Mas eu sempre deixo bem claro para o meu cliente que jamais ele vai. Não é que jamais, mas é muito raro nós não vamos chegar no 10. Nesse produto que eu estava falando né, dissertando ali para o desembargador, ele deixou bem claro que aquela Câmara ali, né, de recurso, eles entendiam que 3 mil era suficiente. Aí eu te pergunto, como é que você, um golpista safado, vai entrar em contato com você e dizer que você ganhou o mesmo valor que eu coloquei lá na. Eu nem falo, meus clientes nem sabem. Eu que ultimamente estou falando, olha, estou pedindo tanto, mas vocês sabem que esse valor não existe. É bem provável que a gente chegue em X e X valor. Vocês entendem como a proporção do golpe é tão grande? Exatamente. Então, é que eu saí do script, entendeu? Falei essa parte aqui. Mas as pessoas, elas acabam acreditando, porque depois que ele veio essa parte, eles falam assim: já foi liberado o seu processo, você tem um valor a receber, mas para você receber esse valor, você vai ter que pagar as custas. Outro ponto que eu gostaria muito de entrar com vocês sobre as custas. Quem é meu cliente sabe que eu não suporto fazer com que o meu cliente pague as custas. Eu luto,
eu faço recurso daquela decisão de fazer pagar, eu imploro para até parcelar, estilo Casas Bahia, só falta eu escrever isso, porque eu não suporto. Hoje o judiciário está, assim, muito armado para que qualquer um pague as custas. Porém, entendam, se você recebe um valor que você não tem condições, aquele valor é abaixo de 2.000, 3.000 reais, você tem grandes chances de conseguir a isenção das custas e assim ganhar gratuidade de justiça. Porque no início do processo, para ele dar qualquer andamento, se você não ganhar gratuidade de justiça, eles vão pedir para você recolher as custas. Então, como é que na fase de receber que esse suposto eu, né, o golpista, falou que você tem que pagar? Daí a gente já liga a lanterna. Opa, como assim? Tá? E infelizmente eles acabam falando, você vai precisar pagar umas custas para liberar o dinheiro. E é aí que o abençoado do cliente, da pessoa, cai no golpe, que realmente vai receber aquele valor, se transferir o dinheiro. Eu tenho uma cliente que ela fala assim: não, toda vez que eles me ligam falando, porque eu tô sendo assim, alvo. Muito triste. Tenho orado muito, tá? Se algum golpista estiver me ouvindo aqui agora, tenho orado pela tua vida, hein? E eu não tô falando por falar, não. Eu tenho certeza disso. Enfim. E essa minha cliente, ela fala assim, eu falo assim para eles: ah, então já desconta aí e me manda a diferença. Ela fala logo assim. E aí eles param de falar com ela. Mas infelizmente muitos caem no golpe, tá? Aí você vai me perguntar, tá bom, Sueli, eu entendi. Você falou sobre a lei, você deu exemplo de como eles se comportam, você explicou tudo, tudo bem. Mas como é que os golpistas têm acesso aos meus dados? É uma pergunta que muitos fazem, até nós, às vezes, falam assim, gente, como é que pode? Como é que se sabe que eu tenho um processo? Como é que eles sabem que eu tenho um processo? É importantíssimo nós explicarmos, né, eu trazer essa explicação para vocês da seguinte forma: grande parte dos processos, eles são públicos, tá? É raro os processos que são fechados, principalmente processos que envolvem menor, processos de cunho familiar. Esses são processos que têm sigilo. Processos que envolvem também questões de saúde, algumas saúdes mais assim que pode até trazer constrangimento, são processos que ficam fechados, tá? Ou seja, qualquer um pode acessar o site e conseguir ali ter acesso ao processo. E automaticamente, ao ter acesso ao processo, você vai ter os dados da pessoa, o CPF, entendeu? E aí por aí vai. Nome das partes, número do processo, tipo da ação. Muitas das vezes tem também falando sobre o valor da causa. Então, isso existe por causa de um princípio, tá? E para mim, na minha visão, eu particular, eu acredito que esse princípio ele tem que ser revisto. Tem que ser revisto. Porque nós acreditamos que existem pessoas que monitoram processos. Existem pessoas que coletam dados, montam uma lista de vítimas de pessoas, tá? E muitas das vezes elas utilizam, né, a foto real, como eu expliquei, a foto do advogado para trazer o golpe. E aí o cliente acha que está falando com o escritório, acha que está falando com o advogado. Gente, é muito triste. Você, o advogado em si, se sente impotente. Quando eu começo a receber os prints, porque meus clientes já estão assim, eu falo logo, não é o meu número, já dá um print e me envia. Bloqueia a pessoa. Bloqueia legal. Teve uma vez que eu até cheguei a falar com um e ele falou assim: tudo bem. Falou assim mesmo: tudo bem. Esse eu não peguei, mas os próximos eu vou conseguir. Cara, é muito triste, muito revoltante.
que revolta nos dá, principalmente quando clientes caem. Eu tive apenas um cliente que caiu num golpe, e assim, desde então eu fico num alerta, eu fico toda hora observando, eh, ali vendo essa questão toda, sempre alertando, porque é desmotivante nessa parte, tá? Aqui o meu desabafo, tá? E por conta disso, a gente pode ver que o advogado ele também se torna um alvo, né? Se torna uma vítima, tá? E muitas das vezes as pessoas perguntam assim, né? Muitas pessoas nessa situação acabam perguntando a nós do escritório. Quando o cliente recebe esse golpista, né? Recebe a mensagem, eles imediatamente eles mandam mensagem para o advogado perguntando algumas coisas. E normalmente as perguntas sempre é fato, é certo que a maioria das perguntas são essas, tá? Eu correlacionei algumas. Doutora, apareceu uma pessoa falando que é do seu escritório dizendo que eu tenho dinheiro para receber. É verdade? E aí, infelizmente, hoje existem pessoas se passando pelos advogados. Sabe uma forma que eu também utilizo para falar com os meus clientes? Não tem aquela função do WhatsApp que ao invés de você falar, você segura ali na câmera e aí ela se torna naquela bolinha? Às vezes você, eu tenho clientes que já conhecem as minhas faces, é cabelo todo arrepiado, é o meus melasma. Tem cliente que, quando me manda de manhã cedo, assim, às vezes no final de semana, deve estar vendo até minha remela. De tanto, porque é a forma de eu falar para ele, sou eu. É assim. Porque eu tenho muitos meus clientes, não tem aquele meme que fala assim, é seu cliente, não se torne amigo do seu cliente. E daqui a pouco tá rolando, é mais ou menos assim, entendeu? Então é uma forma de eu falar com meus clientes, porque é muito, gente, é muito ruim, tá? E quando, né, fala sobre dinheiro, eu particularmente já deixo claro para os meus clientes, eu deixo claro para eles, de dinheiro eu só falo com vocês no escritório, certo? Entendeu? Doutora, é no escritório. O dia de receber é assim no escritório. Não, não falo. A única coisa, às vezes, que eu falo, e eu tenho um código para falar com eles, é se como é que está o andamento. Obviamente, eu não vou expor aqui, porque pode chegar neles e eles pegarem a minha dica. Não vai ser dessa vez, golpista. Entendeu? Então, qualquer movimentação do processo sempre é comunicado diretamente pelo advogado de confiança do cliente. Doutora, mas tem a tua foto. Quem é meu cliente sabe que eu tenho um jeito de falar com eles. Então, hoje, os meus clientes já estão mais sagazes nessa questão. Eles não estão, eles pescam na hora. Eu tenho um cliente que ele é deficiente visual. E a pessoa se passou por mim e começou a escrever. Aí ele, peraí, minha advogada sabe que eu sou deficiente visual. É golpe. Foi na irmã dele e falou assim: vem aqui ser a doutora, liga para a doutora. Eu estava até em reunião, insistindo, insistindo, insistindo. Aí eu falei para minha a outra cliente que estava na reunião, eu falei assim, só um minutinho. Esse cliente aqui é um cliente muito especial, não que os outros não sejam. E aí, ele, doutora, não sei o que do meu processo. Eu falei assim, é golpe. E eu tinha um horário marcado com ele, porque eu só atendo por horário marcado. Quando você chegar aqui, eu converso contigo. Já bloqueei. E ele já ficou ciente. Então, tem a forma de falar, tem o jeito de falar. Não é dessa forma que muitos falam, né? A segunda pergunta as pessoas mais fazem é assim, doutor, a pessoa disse que meu processo já ganhou e que eu tenho que pagar uma taxa para liberar o dinheiro. Gente, foi o que eu falei lá atrás para vocês sobre a gratuidade de justiça. Não existe isso. Se você não ganhou a gratuidade de justiça, no início do processo tu vai ter que ter pago ela. Então não existe custos para isso, ok? Alvará, levantamento no banco, depósito judicial autorizado pelo juiz. Se alguém pedir Pix ou transferência, ai, mas nós vamos fazer aqui uma audiência aqui rapidamente com o juiz. Tem uns golpistas que estão se vestindo até de juiz. Gente, é muito hilário isso. Mas é bom, tá?
Outra pergunta também, só para finalizar, é que como essa pessoa conseguiu meu nome, meu processo e até o nome da advogada? É uma dúvida também muito comum, né, e que abre várias vertentes. Muitos processos no Brasil são públicos, como eu falei, por causa daquele princípio da publicidade. E isso significa que muitas informações podem ser consultadas, como eu já expliquei. Só que esses criminosos, para mim, eles estão coletando esses dados, eles estão tendo auxílio de terceiros. Pessoas que têm talvez um token, que infelizmente está transvestidos de advogados, de servidores públicos e que acaba manchando a nossa classe de advogado, a classe do servidor público que ralou muito, estudou muito para ter aquele seu cargo, entendeu? E eu ainda tenho, eu ainda acredito numa tese, não vou citá-la, tá? Mas eu acredito numa tese que esses dias me surgiu assim, ó. Quando eu estava conversando com uma colega advogada, me surgiu assim essa tese. E a última pergunta, tá? Doutora, o tribunal ou a vara vai me ligar? Para esse caso, não. Muitas das vezes o oficial de justiça ele liga para te intimar, para te falar que existe um processo seu desconhecido. Agora, para a questão de pagamento, esquece, a vara não vai te ligar para isso. Eles têm muito processo. Eles não dão andamento nem nos nossos processos que estão na vara, quanto mais para te ligar para dizer que você ganhou dinheiro e que tu tem que pagar taxa. Pelo amor de Deus, tá bom? STF não liga para ninguém, que também, quando não tem a foto do cliente, do advogado, tem a fotinha do STF. Gente, pelo amor de Deus, Xandão não vai ligar para ninguém. Dias Toffoli está preocupado com outras coisas, não com o teu processo de 13 mil reais, que tu não vai ganhar nem 13 mil reais. Pelo amor de Deus, por favor, vamos ser mais espertos, tá bom? Por isso que eu falei para vocês no início. Envia esse link do podcast de hoje para as 5 pessoas que você mais gosta, porque hoje tá ativo assim, dicas atrás de dicas, tá bom? Doutora, eu fiquei com medo e quase paguei. A primeira coisa que você tem que fazer é não pagar. A segunda é imediatamente dar print e envia para o seu advogado, tá? E eu falo mais. Se você chegou a transferir o dinheiro e é um valor que você nunca utilizou, às vezes você está mexendo no seu link, você faz imediatamente um boletim de ocorrência online. Não adianta correr lá na 60, na 59, na 57, na 51. Não adianta, tá? É online. Online, corre, liga para o seu banco. Hoje já existe mecanismo para devolução, tá bom? Se o banco não devolver e você fez esse passo a passo, tem como recorrer na justiça, tá bom? Informe imediatamente que você foi vítima e tal, aquela questão toda, e bloqueia, gente. Bloqueia esses indivíduos, sabe? É mais rápido vocês agirem assim. Nossa, mais rápido vocês agirem assim. Mas vamos lá. Eu quero trazer também uns alertas importantes. Primeiro, se você tem um advogado constituído no processo, qualquer informação passe para ele, tá? Se alguém falar que vai ter audiência sem o seu advogado, o teu advogado vai ganhar à toa, tá? Porque você fez um contrato com ele lá. Se eu... Aí eu vou falar para uma classe que eu acredito que é bem minoria do brasileiro, que é aquele que se acha esperto. O esperto cai. Se você quer fazer a audiência sozinho, achando que você vai embolsar os 13 mil e não vai pagar o seu advogado, tem um contrato. E ele pode ir lá na justiça. Esse contrato é como se fosse um cheque. Aí ele vai lá na justiça e fala assim: Excelência, ele ganhou e eu quero meu dinheiro. Porque eu trabalhei no processo. Um dia o esperto cai. Cuidado, tá bom? Outro ponto também muito importante que o Davi já falou para mim, que eu já estou no final. Muitas pessoas acham que o valor que parece, sabe? Eu quero voltar aqui. O valor parece que é aquele valor. Dano de 10 mil. Gente, o Estado abençoado. Vamos orar pelo nosso Estado, pela mente do povo que está lá na justiça.
Não estou falando mal de vocês, não, meus amigos, tá, excelências? Mas como é que pode achar que a pessoa foi tão lesada financeiramente e dizer que R$ 3.000 é o correto para ela receber? Então, se a gente colocou 10, gente, infelizmente, não vai ser ganhar, não vai vir os 10 para sua mão. Preste atenção nisso, tá? Você pode ganhar menos, você pode ganhar parcialmente, ou você pode até nem ganhar. Tu pode estar com o teu direito todo desenhado ali, porque eu só entro quando a gente ganha no êxito, se eu vejo que tem condições de a gente ganhar. Mas mesmo assim, o juiz pode dizer, não tem. E aí? Eu fico com a minha experiência, que eu já sei como é que tá aquela vara, e você não ganhou o seu direito, mas você foi ferida ali os seus princípios, o seu direito em si, tá? Então, se um processo que deu 13 mil, o cara vai dizer que tu vai ganhar 80, que acontece? Não bate, não bate. Já fica alerta, isso é golpe, bloqueia, tá? Então, mais uma vez, 3 dicas importantes. Não faça transferência sem falar com o seu advogado. A transferência é dentro do escritório do seu advogado. Ah, mas meu advogado é online. Vai ter uma forma dele falar com você. Eu tenho uma forma de falar com meus clientes que eu tenho em Espírito Santo, em Maceió, na Paraíba, que eu tenho em São Paulo. Eu tenho minha forma de falar com eles. Confirme sempre o número do escritório. Eu tenho o meu número. Eu não mudei meu número. E como é que eu vou ligar? Minha foto vai estar interligada a um outro número. Vocês entenderam? Desconfie das mensagens pedindo dinheiro. Desconfia. Tribunal não cobra taxa por WhatsApp, tá? E é isso. Gente, estamos chegando já no final. Eu espero que você tenha se alertado, você tenha entendido um pouquinho sobre a lei de proteção de dados. Eu acredito que na esfera que nós estamos, na situação que está pairando o nosso digital, eu ainda acredito que ela está um pouco ainda falha, porque ela não está protegendo como deveria, tá? Eu espero que esse podcast de hoje tenha trazido clareza para você sobre o golpe do falso advogado, sobre o vazamento de dados, porque às vezes o cliente ele fica chateado achando que nós que vazamos os dados dele, mas os dados são públicos também, tá? E a importância da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu espero que você tenha tido clareza nesses 3 pontos. Se você conhece alguém que tem um processo judicial, hoje sempre alguém tem um processo judicial, e se não tem, cuidado. Pisou no teu dedinho, mindinho, corre atrás de um advogado que a gente pode ver se tem um direito aí. Envie esse episódio para essa pessoa, tá? Informação também é proteção, nunca se esqueça, tá? Que você enviando esse podcast para alguém, além de estar nos ajudando para a plataforma entender que está sendo relevante o nosso podcast, você também está ajudando outras pessoas. Você está ajudando outras pessoas. Se movimente, não deixe de se movimentar, tá? Se movimente dos seus conhecimentos, se movimente pelos seus sonhos. Mas quando parecer difícil, porque lá na frente há algo muito maior para você. Você também vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena. Gente, um forte abraço. Agradeço por você ter ficado até aqui. Sexta-feira que vem estamos aqui de novo e eu espero você, porque toda sexta-feira sua vai ser diferente. Ela vai estar se movimentando. Até sexta-feira que vem. Tchau!